poesia de um vencedor. Entre Jacó e José havia uma proximidade, muito mais que os outros filhos, confiança de verdade. José dizia ao pai tudo o que se passava na criação dos animais. Nenhum dos irmãos gostava. Aos 17 já tinha tamanha confiança. Primeiro filho de Raquel, Jacó amou aquela criança. Benjamim foi o segundo, filho dela que nasceu. Porém, quando este nascia, a sua mãe faleceu. Em Gênesis 37, no versículo 3, mostra como Jacó amava seu filho honesto e verdadeiro. Uma túnica mandou fazer e então presenteou. Seus irmãos vieram a saber, cada um os odiou. Ainda que José fosse educado e respeitável, seus irmãos não lhe falavam de maneira amigável. José veio a ter um sonho. Aos irmãos ele contou tudo o que havia sonhado. A raiva deles aumentou. Disse que estavam no campo, a alguns feixes a amarrar. O seu feixe levantou e veio a de pé ficar. Já os feixes dos irmãos a esse feixe rodearam, e depois de rodear, todos eles se inclinaram. Seus irmãos indignados começaram a indagar: quero ser o nosso rei, como um senhor nos dominar? Cada um de seus irmãos muito ódio acumulou. Mas aconteceu de novo. Novamente ele sonhou. O sol, a lua e 11 estrelas diante dele se curvavam. Quanto mais ele falava, seus irmãos se indignavam. Seu pai o repreendeu. Começou a interpretar: ele e suas mães a ti iriam nos curvar? Ali, ardendo em ciúmes, todos os irmãos ficaram. Jacó refletiu nos sonhos, no que significavam. Dia amado protegido. Há um escravo vendido. José, junto ao seu pai, o ouvia falar, enquanto os seus irmãos no campo a trabalhar. Bem próximos a Siquém, com as ovelhas a pastar, seu pai então o enviou a seus irmãos vigiar. José os procurou, porém não os encontrava. Um homem o chamou, pois tanto lhe observava. E então lhe perguntou o que ele procurava. José respondeu: meus irmãos, mas vejo nada. Lhe disse o varão: foram daqui para Dotã. José se apressou e encontrou-lhes de manhã. Ao ver-lhe seus irmãos, desejaram o matar. José se aproximava e eles a conspirar. Queriam o matar e o corpo jogar na cova. Começava bem ali, em sua vida a maior prova. Rúben, pois, os proibiu daquele irmão matar, pois ele sim temia o seu sangue derramar. José lhe chegou, a covardia aconteceu. Arrancaram sua túnica, a que o seu pai lhe deu. O jogaram no buraco, foi sem dó nem piedade. O poço estava sem água, porém cheio de maldade. Aqueles homens nem ligaram para a vida do irmão. Então eles se assentaram, começaram a comer pão. Uns ismaelitas vinham, trazendo de sua cidade algumas especiarias para vender noutra cidade. Judá, pois, assim falou: nós nada vamos lucrar se matarmos nosso irmão e sua morte ocultar. É sangue de nosso sangue. Ele temia maldição, porém todos concordavam em vender o seu irmão. 20 moedas de prata foi o preço de sua vida, e foi levado ao Egito pelo grupo ismaelita. Tornou Rúben e observou que José não estava ali. As suas vestes rasgou, se perguntando aonde ir. Tiveram nova ideia. A túnica rasgaram e mataram um cabrito. Com seu sangue a encharcaram. A mandaram para o seu pai, perguntando: é de José?
uma besta o matou, de meu filho amado é. A dor de Jacó foi tamanha, que suas vestes rasgou. Colocou pano de saco, por muitos dias chorou. Foram dias de lamento, suas lágrimas jorraram. Seus filhos até tentaram, porém não o consolaram. E o rapaz fora vendido, no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, chefe da força militar. Um lugar abençoado. Por um servo consagrado. O capitão Potifar tinha o lar abençoado, mas não foi por sua causa, e sim foi por seu escravo. Tudo o que José fazia, Deus tocava sua mão. Potifar a isso via, e se alegrou seu coração. Era tanta a confiança que obteve em José, que o confiou toda a sua casa e tudo o que tinha até. José era homem belo, de aparência e vistoso, mas sua maior beleza era o seu Deus poderoso. A mulher de Potifar, pervertida e insensata, pôs os olhos em José, ao marido foi ingrata. Se chegando a José, disse: deita-te comigo. Enviada pelo mal, não temia tal perigo. No Egito, se flagrado no ato de adultério, punição muito rigorosa, ocorria algo sério. Mulher ficava sem nariz, homem em prisão e cemitério. José, homem de valor, não cedeu à tentação. Olhou para sua senhora e lhe disse um belo não. Tudo meu senhor me deu, confiou-me sua casa, seu servo sua comida, menos a sua amada. Mesmo ela ouvindo isso, todo dia insistia com aquela tentação para ver se José caía. E num dia em que ninguém estava dentro do lar, ela veio até José para de novo lhe tentar. Desta vez o agarrou, pegou firme sua veste, mas o homem se soltou e passou naquele teste. A mulher ficou com raiva, disse que José tentou abusá-la em seu lar. Seu marido acreditou. O lançou em uma prisão para cair em desgraça. Mas Deus se compadeceu e o encheu com sua graça. Quem serve o Deus de Abraão? Vence até na prisão. José sem julgamento ficaria esquecido. Pelo resto de seus dias, Deus ouviu seu gemido. O chefe dos carcereiros gostou dele de primeira, o que mostra que a proteção divina é verdadeira. O homem o confiou tudo naquela prisão. José a tudo prosperava, que tocava sua mão. Não importa se o servo de Deus é injustiçado, se permanecer fiel, pelo Senhor será honrado. Naquela prisão caíram o padeiro e o copeiro. Um estava injustamente, o outro foi caso verdadeiro. E pediram a José que os viesse a servir dentro daquela prisão, pois ele estava ali. Os homens tiveram sonhos e os contaram a José. Eles estavam turbados, pois perderam sua fé. O copeiro lhe falou que o sonho foi assim. Em meu sonho uma vide estava diante de mim. Nessa vide apareciam em minha frente 3 sarmentos. Brotavam as suas folhas e as uvas nos rebentos. E as uvas espremi no copo de Faraó e lhe dei aquele suco, falou o copeiro mor. José disse que os sarmentos, na verdade, são 3 dias, que ao seu posto oficial Faraó restituiria. E o copo que foi entregue aconteceria novamente após a restituição, como ocorria antigamente. José então lhe pediu: por favor, lembre de mim, quando estiveres bem, pois aqui é tão ruim. De minha terra fui roubado, nada fiz para aqui estar. Lembra deste teu amigo, para Faraó falar. O padeiro observou aquela interpretação, se aproximou de José, homem cheio de unção, e pediu-lhe para seu sonho José vir a interpretar
O hebreu escutava e o homem a falar. 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. No mais alto, só manjares, disso você não esqueça. As aves vinham comer. Isso não entendi, não. Ó José, me diga logo sua interpretação. José, olhando o homem, começou a interpretar. Em 3 dias você sabe o que acontecerá? Faraó em um madeiro vai mandar te pendurar. As aves o comerão, quase nada sobrará. Os 3 dias se passaram. Faraó comemorava o seu grande aniversário e aos 2 homens chamara. Levantou suas cabeças. Ao copeiro o justificou, restituindo o seu cargo, mas ao padeiro enforcou. O copeiro tão alegre naquele dia ficara, que esqueceu de José, dele não mais se lembrara. Era Faraó sonhando. E José interpretando. E passaram-se 2 anos. Faraó então sonhou. Estava próximo ao rio e 7 vacas avistou. Eram vacas bem saudáveis, gordas de carne estavam. Faraó as observava enquanto elas pastavam. Até que apareceram 7 vacas horripilantes, que só tinham pele e ossos, diferente das de antes. Pararam junto das gordas e começaram a as devorar. Faraó, de assustado, veio então a acordar. Mas depois dormiu de novo e novamente sonhou. Viu 7 espigas de milho, tão belas que elogiou. Vieram espigas feias, bem pequenas e queimadas, que pegaram aquelas boas para também devorá-las. No susto daquele sonho, Faraó se acordou e chamou todos os sábios, mas ninguém interpretou. E falou o copeiro mor. Faraó o escutou. De meus pecados lembro hoje, quando o Senhor se irritou, nos lançando na prisão, a mim e o padeiro. Tivemos uns sonhos e ficamos pensantes o dia inteiro. Um hebreu que estava ali, servo de vosso capitão, escutou os nossos sonhos e fez a revelação. De meu sonho ele falou, querias me libertar, mas do sonho do padeiro querias o matar. Ó Senhor, e assim se fez, como o homem falou. Faraó não perdeu tempo e a José lhe chamou. Disse Faraó a ele, sei que podes revelar qualquer sonho que disserem, os meus a ti irei contar. José disse a ele assim, esses méritos não são meus, nada posso lhe fazer, se não for através de Deus. Então Faraó contou aquele sonho a José. Ali Deus começava a honrar a sua fé. José disse, na verdade, esses sonhos são iguais. Deus te disse o que faria nos anos sequenciais. 7 vacas e espigas, que são formosas à vista. São 7 anos de fartura. Estou sendo realista. 7 vacas e espigas, que foram horripilantes, e que comeram as saudáveis, que estavam ali antes. São 7 anos de miséria, que o mundo enfrentará. Tanta fome que a fartura o povo nem se lembrará. Virá varrendo a terra, trazendo tanta penura, e em nenhum lugar que existe se encontrará fartura. Em verdade eu te digo que esse sonho duplicado quer dizer que Deus se apressa, pois está determinado. Te aconselho que tu pegues um homem inteligente. Contra essa questão da fome, ponha logo ele de frente. Separe governadores sobre a terra do Egito. Tome a 5ª parte da terra, faças como tenho dito. Juntem todo o alimento destes anos de fartura e amontoem muito trigo para não haver penúria. Sobre as mãos de Faraó amontoem alimento, e para as suas cidades não faltará mantimento, e não morrerá a terra, pulverizados como pó. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó. Seus servos também gostaram. José tornou-se bendito. Faraó já tinha em mente
quem seria o governador do Egito. De um pobre humilhado, A um servo respeitado. Acharia um homem assim? Perguntou-lhes Faraó. Com o espírito dos deuses? Mas José tinha um Deus só. Deus te mostrou estas coisas. Tu és um homem inteligente. Não vejo ninguém assim, nem no meio dessa gente. Vai viver sobre minha casa, para governar o povo. Só serás menor que eu, mesmo sendo assim tão novo. Te ponho sobre toda a terra. És agora o vizir. Faraó lhe deu um anel. De linho fino o fez vestir. O anel se lhe servia para ele assim selar qualquer lei que ordenasse ou quisesse sancionar. Muito usado em acordos entre chefes de estado, suas palavras eram ordem, pois fora condecorado. O colocou em um carro, segundo o mais importante, e gritavam: ajoelhai, servos que iam adiante. E o povo ajoelhava quando viam a José, homem de Deus consagrado, que jamais largou a fé. Faraó disse assim: ninguém fará nada não, sem por ti antes passar, tudo deixo em tua mão. E lhe deu uma esposa, cujo nome é Azenate. Também deu-lhe um novo nome, lhe chamou de Zafenate. E José foi conhecer toda aquela cidade, conheceu todo o país aos 30 anos de idade. Era a terra produzindo, e José ia juntando toneladas de mantimento, Faraó observando. E a todo aquele trigo começou a armazenar, nas cidades colocava, como a areia do mar. E foi grande quantidade aquela armazenação, até parou de contar, pois não tinha numeração. E nasceram-lhe 2 filhos, bem antes do tempo ruim, o primeiro Manassés, o segundo Efraim. De Manassés a um chamou, pois Deus fizera esquecer de toda a casa de seu pai e dos trabalhos de doer. O segundo de Efraim, porque o Senhor o fez crescer na terra de sua aflição, através de seu poder. E os 7 anos de fartura vieram a terminar. Suprimentos nos países começaram a acabar. E a fome lá chegou, e o povo pediu pão. Faraó os avisou: José tem a provisão. Façam o que ele falar, nisso não vou me meter. José abriu os armazéns e começou a vender. E vendia mantimento ao povo do Egito. Outros povos também foram, quando eles souberam disso. Toda a terra ia lá para comprar a provisão, tanto os povos de fora e os de dentro da nação. E José enriquecia Faraó sobremaneira, e viram que a revelação de José foi verdadeira. os irmãos que o venderam, Ao Egito desceram. A fome também chegou pelas terras de Jacó. Seus filhos estavam tristes, olhando um para o outro só. Jacó disse para eles: vão ficar só se olhando? Vão à terra do Egito, pois o povo está comprando mantimentos para si e para suas famílias. Os homens então se foram e andaram muitas milhas. 10 irmãos ali chegaram, nas terras de Faraó, e a Benjamim deixaram, para o pai não ficar só. Jacó também não queria que ocorresse algo ruim, devido ao trauma de José, e protegia Benjamim. José cuidava das vendas, e viu seus irmãos chegar. Eles se aproximaram, e vieram a se inclinar. Nenhum o reconheceu, pois estava diferente. José ficou muito surpreso com os irmãos em sua frente. Asperamente falou José aos seus irmãos. Perguntou de onde vinham. Eles responderam então: viemos de Canaã para comprar mantimento. José os reconhecia e lembrou nesse momento dos sonhos que antes tivera e acusou os seus irmãos.
Eu bem sei que sois espias, observando a nação. Viestes analisar a nudez de nossa terra. Meu senhor, eles disseram, nesse pensamento erra. Tudo o que nós viemos a fazer nesse momento foi vir comprar para nosso povo apenas o mantimento. José disse, eu bem sei que viestes espiar, enviado por alguém para nos observar. Disseram-lhe, somos 12, homens filhos de um varão, e um ficou em Canaã, e o outro existe mais não. Vocês são todos espias, eu não vou acreditar, só se vier esse irmão de sua terra para cá. Envie um de vocês para esse irmão trazer, ou não acreditarei, os prenderei com prazer. E foram presos 3 dias, com guardas observando. Porém, ao 3º dia, José veio assim falando, façam o que eu falar, que fique apenas um varão. Vão buscar esse rapaz, se vós sois de retidão. José falava a língua egípcia, e um servo o traduzia. Os irmãos a cochichar, sem saber que entendia, e disseram, temos culpa no sangue de nosso irmão, pois ouvimos seus gritos, e não lhe demos atenção. E agora a angústia veio, sem que ninguém a esperasse. Rubem disse, eu não falei que contra ele não pecasse? Mas vocês não me ouviram e desprezaram seu gemido. E agora entre nós, o seu sangue é requerido. E José saiu dali. Escondido ele chorou, mas depois se recompôs e a eles retornou. Amarrou a Simeão, encheu seus sacos de trigo, escondeu dentre os valores que eles haviam trazido. E se foram os irmãos para junto de Jacó, deixando lá no Egito Simeão, que ficou só. O retorno dos irmãos. Para a sua nação. Os irmãos seguiam firmes, retornando para o lar, e um deles resolveu seu jumento alimentar. Abriu o saco de trigo e nas mãos pegou um pouco. Quando viu seu dinheiro, quase o homem ficou louco. Ele disse, o que é isso? Eu paguei, fui verdadeiro. Será que o povo do Egito devolveu o meu dinheiro? O coração daqueles homens veio a desfalecer. Por que Deus tem feito isso? O que ele quer fazer? E chegaram a Jacó, e a tudo lhe contaram, e tiveram mais surpresas quando o trigo derramaram. Em cada saca derramada, uma trouxinha com os valores. Os homens se impressionaram, grandes foram os seus temores. E assim eles disseram, lá temos que retornar, para comprar muito mais trigo, e a Simeão buscar. Só que a condição deles, para nós foi bem assim. Provem que tem outro irmão, traga aqui o tal Benjamim. Mas Jacó não concordou, outro filho liberar. Disse, já perdi José, Simeão ficou por lá. Toda essa tribulação recairá sobre mim, e jamais permitirei que vós leves Benjamim. Só que a fome apertou, o trigo veio a acabar, e Jacó lhes ordenou a mais provisão comprar. Mas Judá lhe relembrou, o Senhor já esqueceu? Qual fora a condição que o governador nos deu? Se não levar Benjamim, não irá nos receber. Simeão ficará lá, e não teremos o que comer. Fostes falar de meus filhos, para quê? Para causar dor? E Judá se ofereceu, ficarei por fiador. Se comigo não descer, lá quem ficará sou eu. E levaram até presentes que o seu pai escolheu. Bálsamo, mel, terebinto e amêndoas o levaram. Mirra e especiarias pro Egito carregaram. Para o Egito retornaram.
e com José se reencontraram. Jacó os abençoou, logo ficou conformado. Pediu a Deus misericórdia para não ficar desfilhado. O dinheiro que voltou, dobrado, eles levaram. Ao chegar lá no Egito, a José se apresentaram. José viu a Benjamim, se alegrou ao ver o moço e pediu para seus servos prepararem um almoço. Falou a seus servos que os levasse com decência para almoçar ao meio-dia com ele em sua residência. Seus irmãos não acreditaram em sua boa intenção. Acharam que ali teriam uma vida de escravidão. Um varão ali estava, a casa de José guardar. Sobre o dinheiro que voltara, vieram a lhe contar. O homem disse: tenho paz, Deus é contigo, varão, pois o dinheiro que pagaram sim chegou à minha mão. Esse valor que apareceu foi ele que então vos deu, e lhes trouxe Simeão. O homem levou os irmãos para a casa de José. Lá lhes ofereceu água, cada um lavou seu pé. Pastagem seus animais, ali também receberam. Prepararam os presentes e a José ofereceram. Seus irmãos se inclinaram e José os perguntou: vosso pai ainda vive? O velho de que me falou? Sim, está bem o teu servo. Seus irmãos o revelaram. Ainda vive nosso pai. E novamente se inclinaram. Quando viu a Benjamim, Zafenate perguntou: este é o irmão mais novo? E depois o abençoou. E saiu rapidamente. Seu íntimo se emocionara. Entrando em sua câmara, fortemente ele chorara. Mas depois se recompôs e voltou a seus irmãos. A seus servos ordenara que a todos trouxesse pão. E comia separado da mesa de seus irmãos, porque comer junto lá era abominação. Os homens gostaram muito. Tudo era novidade. Estavam organizados nas cadeiras por idade e trouxeram as porções. Tudo bom, nada ruim. A porção que era mais cheia era a de Benjamim. Todos comeram e beberam. Vieram se regalar. Gostaram muito do almoço. Foi uma tarde sem par. Gênesis 44. José manda preparar os sacos de seus irmãos, quanto podiam carregar, e manda que ali coloquem o dinheiro novamente. E o saco de Benjamim, esse seria diferente. Nele colocaram um copo de seu uso pessoal. Esse copo era de prata. Ordenou ao serviçal: vindo à luz de manhã, os homens se despediram, montaram em seus jumentos, para sua terra partiram. José falou a seus homens: os persigam e os parem, e os pergunte se eles não têm nada para falarem. Também diga que meu copo de prata real sumiu. Mandou dizer que do copo falta logo ele sentiu. E seus servos alcançaram, estavam perto da cidade, e disseram: é com o mal que vocês pagam a bondade? Vocês comeram com o vizir, e de forma muito ingrata furtaram de sua casa um belo copo de prata. Muito mal que o fizestes, e vós não sabias não? O governador do Egito pratica a adivinhação. Porque diz estas palavras: meu senhor, longe de nós de fazer uma coisa dessas. Em verdade, digo a vós, o dinheiro em nossas sacas não ficamos, devolvemos. Ouro e prata não furtamos, de nada disso nos valemos. Se alguém está escondendo, tal homem deve morrer, e os outros serão escravos. Vai, procura, venha ver. E o servo disse assim: assim vai acontecer. O homem com quem achar, o farei meu escravo. Os outros não vou culpar, esses serão libertados. Os irmãos se apressaram, seus sacos foram abertos. Viram-no de Benjamim, e os outros foram libertos. E rasgaram suas vestes, carregaram seus jumentos, e tornaram à cidade.
quanta dor nesse momento. Foram à casa de José para poder o suplicar pela vida do irmão e tudo lhe explicar. José disse: o que fizeste? Transgrediste teu caminho? Não sabeis vós que tal homem, como eu sou adivinho? Para o irmão não ficar lá, Suplicou-lhe então Judá. Que diremos, meu senhor? O que é que falaremos? E me diga, por favor, como justificaremos? Deus achou iniquidade sobre nós bem no teu lar, e agora nós, teus servos, já podes escravizar. José disse: longe de mim fazer isso com vocês. Só ficarei com um homem que enganou-me desta vez. Ao que pegou o copo, a este digo: ficai. Mas aos outros irmãos, subam à casa de seu pai. Meu senhor, disse Judá, vou falar uma coisa só. Não acenda tua ira, pois sois que nem Faraó. Lembras que tu perguntasse se tínhamos pai ou irmão? Respondemos fielmente, sempre com exatidão. Te falei de um velho pai e de um irmão mais novo. Nosso outro irmão morreu. Estou contando de novo. Pegaste nosso irmão, nos dizendo: traga o outro. Pedimos a nosso pai, que ali já teve desgosto. Ele só nos permitiu, pois faltara mantimento. Eu disse que protegeria o menino todo o tempo. Ele então se relembrou do que foi despedaçado. Isso fez meu coração ficar muito angustiado. Eu te peço, ó Senhor, que tu prendas só a mim. Para que retornarei, se não leva a Benjamim? Não quero mais ver o mal que virá sobre meu pai. Se caso tu novamente a Benjamim falar, ficai. e José não suportou. Aos irmãos se revelou. José não mais suportava. Mandou seu servo sair. Revelou-se aos seus irmãos. Aos prantos ficou ali. E seu choro percorria a casa de Faraó. Era muita emoção para uma pessoa só. E eles lhe perguntou: e meu pai vivo está? Ficaram paralisados. Não conseguiam falar. Venham para perto de mim. Eu vos digo, não temais. Eles se aproximaram, admirados com o rapaz. Eu peço, não fiquem tristes, pois aqui tereis guarida. Foi Deus quem fez isso tudo, para a conservação da vida. 2 anos de grande fome finalmente se passaram, mas ainda faltam 5. Os 7 não se completaram. Então tudo o que ocorrera, cada acontecimento, foi ação de nosso Deus para dar-nos livramento. Não me mandaste para cá, mas foi Deus e Ele só, para que eu fosse senhor da casa de Faraó. Por favor, vão a meu pai e recobrem sua fé. E digam assim para ele: teu filho vive, José. Ele é senhor de toda a terra. Preste atenção e olhem. Tragam ele para morar. E por favor, não demorem. Filhos, vacas e ovelhas, tudo isso traz também. Tragam até suas esposas e até tudo que tens. Olhem para tudo que tenho. A ele façam saber: na miséria tenho glória, na tristeza o poder. José veio a Benjamim. Ele abraçou o moço. Com todo amor e saudades, chorava em seu pescoço. José não era mais só. Mostrou os irmãos a Faraó. Beijando a cada irmão, ele então lacrimejava. E cada um deles, por sua vez, com ele falava. Na casa de Faraó, o assunto repercutia.
E quando o faraó soube, disse a José o que faria. Concedeu para os homens carros para lhe ajudar a irem para seu pai, depois ao Egito voltar. Ganharão vestes de prata, jumentos bem carregados e comida para seu pai, para virem abastados. E se foram para lá, contarão tudo a Jacó. Ele disse assim: basta, quero saber disso só, pois o seu filho vivia, e ele o queria ver. O homem ficou alegre, e seu espírito a reviver. Toda a casa de Israel se mudara para lá, para a terra do Egito, perto de José morar. Em seus olhos tinha um brilho. Jacó encontrou seu filho. Foram para a terra de Gósen, ali iam habitar. Jacó e toda a família chegaram nesse lugar. Israel mandou Judá chamar José para ali, e José pegou seu carro, teve o prazer de ir. Finalmente, pai e filho completaram seu intento. José abraçou seu pai e chorou por muito tempo. Israel então o disse: agora eu posso morrer, pois meu filho não morrera, está aqui a viver. José os orientou, pois Faraó iria lá. Tinha uma tática boa para seu pai ali morar, porque na terra de Gósen tinha pasto para o gado, e prestavam atenção nas palavras com cuidado. Como eles gado criavam em sua própria nação, ali ficaram separados, pois é abominação ser pastor lá no Egito, costume de religião. E José anunciou o seu pai a Faraó. Faraó os conhecera. Foi uma alegria só. Disseram que José mandou para poder ali viver. Faraó os liberou e a alguns lhe deu o dever de cuidarem do seu gado. Homens fortes e viris tiveram terra e trabalho para viver neste país. A comida foi acabando do povo que ali morava. Então pediram por pão. Com ele José trocava terras, gado e ovelhas, e enriquecia Faraó. Toda a terra do Egito tinha agora um dono só. Faraó ficou feliz, pois o Egito prosperava, enquanto outras nações em miséria afundava. A família de Israel viveu naquela nação. Eles também prosperavam. Foi grande multiplicação. E por 17 anos, o pai de José viveu ali na terra de Gósen, até que adoeceu. José levou os seus filhos, Manassés e Efraim. E Jacó então os disse: esses dois tomo para mim. Ele os abençoou e falou do que passara, quando ele falou com Deus das promessas que falara. Disse que Deus deles faria para si grande nação e que os multiplicaria nas terras de Abraão. Depois veio a seus filhos e também os abençoou, um por um com alegria. Ao primogênito falou: deitaste com minha concubina, perdesse a minha jura, jura essa que se chama bênção da primogenitura. Tu fosse a minha força, princípio do meu vigor, excelente em alteza, em poder e esplendor, inconstante como a água, não serás mais excelente. Deitaste em minha cama, bem no meio dessa gente. Ó Simeão e Levi, espadas de violência, de vós não quero conselho, nem me unir quero clemência, pois vocês mataram homens e roubaram os seus bois. Maldito seja o seu furor, por isso dividirei os dois. Judá, você será louvado por todos os seus irmãos. Sobre o pescoço do inimigo sincerá as tuas mãos. Os filhos de vosso pai a ti vão se inclinar. És um leãozinho forte, como um leão velho a deitar. Amarraram um jumentinho à vide, e ao filho da jumenta lavará sua veste em uvas, sua calça a cor sangrenta. Dentes brancos como leite, olhos vermelhos de vinho. Dai-me licença agora para falar de outro filhinho.
Zebulon, próximo ao mar, ele sim habitará. Junto ao porto dos navios, em Sidom, pois viverá. Issacar tem fortes ossos, de jumento a possuir. Viu que era bom o descanso, se deleitou na terra ali. Dan julgará o seu povo, como o tribo de Israel. Serpente junto ao caminho, morderá como seu fel. Calcanhar também pata, ao cavalo faz cair, o cavaleiro por trás. Salvação espero a ti. Gade será atacado, mas os vencerá no fim. Asser terá abundância, só delícias sempre sim. Naftali serva solta, com palavras muito formosas. José ramo de bom fruto, na muralha poderosa. Os flecheiros deram flechas, porém se aborreceram. O seu arco e os seus braços, esses se fortaleceram. E José foi muito abençoado pelas frases de seu pai. Mas chegou a hora final, hora de dor, hora do ai. Jacó abençoou seus filhos, terminou-lhes de falar. Então encolheu seus pés e veio a suspirar. José, que tanto amava, sobre seu rosto chorou, lamentando a sua morte, e o pai ele beijou. Jacó foi embalsamado depois de 40 dias. José e os seus irmãos a Macpela o levaria. Faraó o liberou, então foi a sepultar seu querido e amado pai, bem na terra de seu lar. Seus irmãos então temeram que José os desprezasse por causa de seus pecados, medo que ele se vingasse. Mas José disse: não temam, estou no lugar de Deus. Vim para salvar vossa vida, a vós todos e os teus. E falou cada palavra, que alegrou seus corações, com palavras de alegria, outras de consolações. Ele tinha que partir. Eis a morte do vizir. José viveu no Egito, com a casa de Israel. Viveu 110 anos, voz suave como o véu. Viu os filhos de Efraim e Manassés, o seu irmão. Aquelas criancinhas eram a terceira geração. E José assim falou: hoje morro e desço a cova, mas Deus os fará subir a terra de nossos pais, que ele prometeu para ti. Me faça um juramento, pode até ser amanhã, mas quando eu falecer, levai meus ossos a Canaã. E faleceu a José. Foram então embalsamado, puseram num caixão, sepultaram com cuidado. Que Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado. Escrevam nos comentários e tenham um dia abençoado.